E aí, turma? Tranquilo? Aqui, professor Anderson Marques, de Geografia. Vamos dar sequência às nossas videoaulas, trabalhando hoje movimentos da Terra e suas consequências, focando no movimento de rotação. Rotação é o movimento que a Terra executa em torno do seu próprio eixo. Esse movimento ele vai durar aproximadamente 24 horas, precisamente 23 horas, 56 minutos e 4 segundos. Ele vai acontecer no sentido anti-horário, ou seja, de oeste para leste, o que vai nos dar a percepção do movimento aparente do Sol no sentido contrário. Ele vem de leste para oeste, então o Sol nasce no leste, o Sol se põe no oeste. Graças à rotação, a luz vai progressivamente iluminando diferentes áreas, mostrando a sucessão de dias e noites. Eu queria que vocês olhassem para essa imagem aqui. O objetivo meu é mostrar para vocês que aonde eu tenho uma face iluminada da Terra, a irradiação dos raios solares sobre as moléculas de gás da atmosfera é que nos dão a percepção do céu azulado. Na realidade, o céu não tem cor, na realidade, o céu não existe, né? É um jeito de nos referirmos ao firmamento. E esse firmamento, na parte escura, ele é preto. No nascer do Sol, ele tem uma cor assim, quase que branca. No entardecer, ele fica alaranjado, avermelhado. O fato é que isso tudo se refere à radiação do Sol influenciando as moléculas de gases da atmosfera. Com certeza, quem está nessa fase, quem está nessa região, que está começando a ser iluminado agora, está vendo o céu azul. Tá? Mas enfim, outra consequência são os fusos horários. E aí vamos falar dos fusos horários. Mas antes eu quero alertar vocês para essa imagem aqui, que vai mostrar que ao longo da translação, ou seja, do giro em torno do Sol, a Terra muda em relação à recepção de luminosidade dos raios do Sol devido à inclinação que ela tem. Nessa posição aqui, que é um solstício, eu tenho luminosidade total aqui e pouca aqui. Quando passa para o outro lado, inverte. Ó, luminosidade total no hemisfério sul, pouca no hemisfério norte. Quanto mais você distancia do Equador e se aproxima dos polos, maior vai ser a diferença de duração da parte do dia que é iluminada com a parte do dia que não é iluminada. Então é comum, por exemplo, você viajar para a Europa e para os Estados Unidos e perceber que lá durante o verão anoitece depois de meia-noite. E durante o inverno já escurece às vezes às 16, 17 horas. Então, só para dizer que não existe um padrão. Nos momentos em que a Terra está situada nos chamados equinócios, aí sim eu tenho luminosidade igual nos dois hemisférios. Vamos esperar ela parar no equinócio aqui para você olhar a inclinação aqui. Ó. No equinócio, a irradiação ela é diretamente na linha do Equador, eu tenho distribuição igual nos dois hemisférios. Ok? Vamos lá. Vamos falar então dos fusos horários. Galera, os fusos horários eles foram obtidos da seguinte maneira. Como a rotação da Terra completa um giro inteiro, cumprindo 360 graus, e esse giro inteiro ele vai demorar 24 horas, eu divido 360 por 24. E isso vai me dar 15 graus para cada hora. Essas linhas azuis que estão aqui no fundo dessas cores determina o que naturalmente deveria ser cada fuso horário. A cada 15 graus eu tenho uma hora diferente, sendo que para leste as horas aumentam, para oeste as horas diminuem. Agora, vocês estão vendo essa linha roxa aqui, que ela não respeita o limite natural do fuso horário. Essa linha roxa, ela vai delimitar as áreas de fusos horários por meio de decreto. Aqui ninguém combinou com o Sol, mas, por exemplo, a Groenlândia tem um fuso horário só. E a gente vê uma linha passando aqui, uma passando aqui. Deveria ter no mínimo 3. Mas lá tem um só. Por quê? Aí sempre é por questão de expediente bancário, fechamento de cartório, bolsa de valores, às vezes programação de TV, horário de voo para coincidir. Enfim, a gente vê algumas coisas muito doidas acontecendo. A Argentina, por exemplo, padronizou o fuso dela com o fuso do Brasil. E se eu pensar no extremo leste do Brasil, que é o Nordeste aqui, com o extremo oeste da Argentina, deveria ter 3 horas de diferença, mas é a mesma hora.
Estou dizendo isso para mostrar para vocês que existem adequações que são feitas na canetada pelos chefes de Estado. Tá? Sem falar que tem governos como o da Venezuela, cujo fuso horário oficial deles é quebrado. A Venezuela, se eu não me engano, é menos 3h30, 3 horas e 30 minutos em relação a Greenwich. Quer dizer, nem segue o que foi convencionado. Só para saber, a convenção ela foi feita em 1884, na cidade de Washington, nos Estados Unidos, e lá eles combinaram que o meridiano principal seria o meridiano que cruzava Londres. Então, Greenwich, pode ver aqui, ó, na setinha, é um distrito nos arredores de Londres e por lá passa o meridiano que é referência. De Greenwich para leste, as horas aumentam. De Greenwich para oeste, as horas diminuem. Por isso que existe o tal do GMT, que é o Greenwich Mean Time. E aí é o seguinte, as horas são em relação ao GMT, que é o horário de Greenwich. A de Brasília, por exemplo, é menos 3 em relação a Greenwich. A de Paris é mais 3. E aí vai variar de lugar para lugar. A título de curiosidade, eu digo para vocês que se a cada 15 graus de diferença, tanto para leste quanto para oeste, eu tenho 1 hora, a cada 1 grau eu tenho 4 minutos. Tá? Se for 1 grau a mais para leste, 4 minutos a mais. Se for 1 grau a mais para oeste, 4 minutos a menos. Mas não se apeguem a esses minutos não. Pensa só na questão dos 15 graus correspondendo a 1 hora. Ok? Se eu pensar o seguinte, o meridiano de Greenwich ele sobe do Polo Sul até o Polo Norte, cruzando a linha do Equador, a Inglaterra, e é o meridiano principal para a hora. E do outro lado do mundo, o que acontece? Galera, do outro lado do mundo, eu tenho a linha internacional de data, ou o antimeridiano. Se Greenwich determina a referência para as horas do mundo, a LID, linha internacional de data, determina quando é que vai começar e quando é que vai terminar o dia civil, a contagem do dia. O que é a linha internacional de data? Também conhecida como linha internacional de mudança de data, é um traçado imaginário no Pacífico, como vocês podem ver aqui e aqui, mais precisamente na região que separa a América da Ásia, estou falando aqui do Estreito de Bering, pode ver que ela não é retinha também, foi adequada de acordo com interesses de países por ela cortados. Costuma ser conhecida pelo nome de antimeridiano, ou LID mesmo, como eu falei aqui. Tá? É o meridiano de 180 graus. Função da LID, estabelecer a separação entre o início do dia civil e o final. Ou seja, galera, pensa só. Se normalmente, se aqui fosse Greenwich, esse hemisfério seria oeste e esse leste, do outro lado do mundo é o contrário, né? Então, esse hemisfério aqui é leste e esse aqui é oeste. Se um navio, como vocês estão vendo aqui, ó, passa daqui para cá, na direção da setinha, esse navio ele vai passar por um aumento de uma data. Olha aqui no mapa para ficar mais tranquilo, porque está ampliado. Aqui é domingo. Se eu passar a linha para cá, automaticamente é segunda. Aqui é segunda. Se eu cruzar na direção contrária, aqui é sábado, aqui é domingo. Volta um dia. Então a LID é a linha que vai determinar a diferença de data aonde começa o dia 23 ou 22 do mundo. Certo? Lembra que se eu tiver a linha internacional de data cruzando aqui, os hemisférios são ao contrário, tá? Aqui seria oeste, aqui seria leste. Sua função é estabelecer a separação entre o início e o final do dia civil, separa o extremo oeste da Terra, aqui, do extremo leste, que apesar de distantes no mapa mundi, já que o mapa mundi é aberto, né? São áreas muito próximas, como vocês estão vendo aqui. Você sabia que a Rússia chega a ficar colada com o Alasca dos Estados Unidos quando é inverno nessa região aqui? Pois é tudo muito pertinho, né? Aqui está o Estreito de Bering no esquema de satélite. Quando se cruza de oeste para leste, adiciona-se um dia.
quando se cruza de leste para oeste, recua-se um dia. Beleza? Dando sequência, então, vamos falar dos fusos horários brasileiros. Galera, o Brasil ele possui 4 fusos horários. O primeiro fuso horário brasileiro é esse aqui. Aqui está 2, mas pense em menos 2, tá? Porque eu estou a oeste de Greenwich. E como vocês puderam ver aqui, deixa eu mostrar lá direitinho para vocês. Como vocês puderam ver aqui, tudo que está à direita de Greenwich, a leste, é hora aumentada. Tudo que está à esquerda é hora diminuída. O Brasil está totalmente à esquerda de Greenwich. Consequentemente, ele está a oeste. Olha para cá, ó. Para oeste as horas diminuem. Para leste as horas aumentam. Isso posto, vamos voltar lá onde a gente estava. O primeiro fuso brasileiro, ele vai aparecer a 30 graus oeste, ou seja, menos 2 GMT, que é o tempo médio de Greenwich. Ele corresponde às ilhas costeiras e a referência aqui é Fernando de Noronha. Então, fuso menos 2 é o fuso de Fernando de Noronha. O terceiro fuso brasileiro, ele corresponde ao horário de Brasília e ele vai ter uma localização a 45 graus oeste e vai envolver a região sul todinha, a região sudeste todinha, a região nordeste todinha, assim, com a ressalva de que Fernando de Noronha pertence ao estado do Pernambuco, mas é um fuso à parte, então eu vou dizer todo o nordeste continental, mais Goiás, Tocantins, DF, por isso é o horário de Brasília, Pará e Amapá. Galera, geralmente nas questões, o fuso horário de Brasília não é indicado em relação ao número de graus. Então, se falar assim, ó, um avião sai do Rio de Janeiro, de São Paulo, de Brasília, ninguém costuma contar para vocês quantos graus tem. Você vai ter que saber. O horário oficial de Brasília é 45 graus oeste. Guarde isso aí que isso é importante. Da mesma forma, raramente eles dizem quantos graus tem a Inglaterra, Londres. Você vai lembrar que é 0, porque Greenwich passa lá e é referência, 0 grau. Inglaterra 0, Brasília 45 oeste, ok? O próximo fuso brasileiro é esse aqui. Ele vai envolver Roraima, Amazonas e Rondônia da região norte, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul da região centro-oeste. Sendo que o estado do Amazonas ele tem um pedacinho que é do próximo fuso, mas só um pedacinho, porque o horário de Manaus está aqui nesse fuso mesmo, o chamado fuso -4, 60 graus oeste, tá? 60 graus oeste em relação ao GMT. Vamos lá, o próximo fuso brasileiro, que é o fuso -5, é o conhecido fuso do Acre, que também pega o sudoeste do estado do Amazonas, certo? Esse está a -5 de Greenwich e 75 graus oeste como referência. Então esses são os 4 fusos brasileiros. Se uma pessoa está no Acre, falando ao telefone com uma pessoa em Fernando de Noronha, e no Acre são 3 horas, eu tenho que entender assim, ó, 4, 5, 6 horas a pessoa responde lá em Fernando de Noronha. Tá? Se uma partida de futebol começa no Rio de Janeiro, aquela partida lá em que o Flamengo foi humilhado por qualquer um, começa lá no Rio de Janeiro às 21 horas, ela vai passar no Acre 19 horas. 20 horas no Amazonas, 19 horas no Acre, porque são 2 horas a menos. Percebe? Então guarde isso aí, o Brasil possui 4 fusos. O fuso principal é 45 oeste menos 3 GMT. Show? Galera, eu quero chegar até aqui para na próxima aula a gente fazer os cálculos, trabalhar um pouquinho algumas contas, algumas formas de resolução de questões de fuso horário. Eu sugiro para vocês que vocês consigam fazer um mapa mental de fuso horário. Isso vai ajudar vocês demais na resolução de questões. Passando-se um meridiano pela linha mediana de cada fuso, enumeram-se 12 fusos para leste e 12 para oeste do fuso zero, obtendo-se assim 24 fusos e o sistema de zonas de horas. Para cada fuso
a leste do fuso zero soma-se 1 hora, para cada fuso a oeste subtrai-se 1 hora. Eu fiz um esqueminha aqui para vocês, sugiro que vocês tentem praticar para conseguirem fazer isso aqui também. Fica assim, ó. Aqui eu tenho o fuso zero, e eu sei que se eu dividir 366 graus por 24 horas, desculpa, eu vou ter 15 graus indicando 1 hora. Então, a cada 15 graus aqui eu tenho 1 hora, partindo de Greenwich, que é 0. 15 graus para leste, mais 1. 15 graus para oeste, menos 1. Leste eu pus de azul, oeste de vermelho. Continuando, ó, para leste, de 15 em 15. 15, 30, 45. 1, 2, 3 e assim por diante. 60, 4. Vamos para oeste. Oeste, 15 graus, menos 1. 30 graus, menos 2. 45, menos 3. Isso, galera, até chegar a 180 nas duas direções. Sempre de 15 em 15. Ó, 60, 75, 90, 105, 120, tá, até 180. Para oeste. 60, 75, 90, 105, tá, até 180 para oeste. Então, se eu juntar 180 para leste, 180 para oeste, eu tenho 360. Se eu dividir por 15, eu vou ter 24 fusos, que é 12 negativo aqui com 12 positivo aqui. Certo? Aí você vai dizer assim, professor, mas não é de 15 em 15? Como é que começa do zero? É porque é o seguinte, galera, para mim ter 15 graus aqui nessa faixa de fuso horário onde está Greenwich, eu tenho que, a partir do zero, contar 7 graus e meio para cada lado. 7,5, 7,5 vai dar 15. Aí, o 15 desse número aqui começa nessa linha. E vai até aqui, ó. Provavelmente 15 mais 7,5, 15 mais 15, 30. É isso aqui mesmo. 30 mais 15, 45 e assim por diante. Se você conseguir fazer isso, fica muito fácil para você resolver questões de fuso horário. Por exemplo, vamos lá. Se em Brasília, menos 3 Greenwich, são 17 horas. Que horas são na Inglaterra? Bom, se eu já sei que é menos 3, aqui é 17, 18, 19, 20. Certo? Se em Paris, mais 3, são 21 horas, que horas são na Inglaterra? 21. Eu estou 3 horas a mais na Inglaterra. 21. 20, 19, 18 horas na Inglaterra. Galerinha, algumas regrinhas para fuso horário que vocês nunca mais podem esquecer. Não existe esse sistema de 12 horas quando a gente vai resolver questão de fuso horário. Sempre é o sistema de 24 horas. Então, você vai cortar do seu vocabulário meio-dia, 3 da tarde, 10 da noite. Meio-dia são 12 horas. Isso é o certo. 3 da tarde são 15 horas. Isso é o certo. 10 da noite são 22 horas. Tá? Outra coisa importante. Quantas horas tem o dia? Aí o nego fala assim, 24 horas. Se você olhar no seu relógio, ele nunca vai marcar 24 horas. Ele tem 23 horas, 59 minutos, 59 segundos. O próximo segundo é 0 hora. Então o dia começa às 0 hora, o dia termina às 23 horas, 59 minutos, 59 segundos. Porque o próximo segundo já é o próximo dia. Toda vez que você cruza de 23 para 0, aumenta um dia. Toda vez que você volta de 0 para 23, diminui um dia. Como assim, professor? Vamos lá. Aqui, ó, 30 graus oeste. São 23 horas. Aqui é 0 hora. Porque para leste as horas aumentam. 23. Se aqui é 0, eu estou um dia a mais. Aqui é 1 hora, com um dia a mais. Se eu voltar, imagina que aqui são 2 horas da manhã. Aqui é 1, aqui é 0, aqui é 23 do dia anterior. Certo? Porque toda vez que eu caio do 0 para o 23, eu volto um dia também. Tá entendido isso? Galerinha, se vocês conseguirem guardar tudo isso que eu falei, aí eu sugiro que rodem a videoaula aí até não ficar dúvida, mas se ficar dúvida, tragam para a aula ao vivo que a gente vai tirar essas dúvidas. Show de bola? Na aula que vem a gente começa a fazer alguns cálculos associados a fuso horário
eu quero passar para vocês aí todas as perspectivas de cálculos envolvendo fuso horário para a gente aprender isso direitinho. Show? No mais, grande abraço, até aula ao vivo, lá a gente tira dúvida ao vivo, né? Tudo de bom, fiquem com Deus.